Muito boa tarde, tudo ótimo, estou ao vivo. Vamos conversar mais um pouquinho nesse vídeo aqui, nessa live, na verdade, né? Hoje a gente vai conversar sobre a Bíblia e dinheiro, né? Um assunto que para muitos, assim, são duas coisas que não fazem muito sentido, que não, assim, não combinam, né? Mas é exatamente por isso que eu quero conversar sobre isso com você, né? A Bíblia é um dos livros que mais impacta, não só um dos livros, né? Mas, enfim, considerando tudo, né? Ela influencia diretamente na sua vida financeira e eu quero conversar com você sobre isso nessa live de hoje, ok? Pode ser que você está assistindo aqui em live, mas a maioria das pessoas assistem a gravação. Então, se você quiser assistir ao vivo, segunda a sexta, né? A gente começou ontem, hoje é terça-feira, dia 1º de fevereiro. A gente começou ontem aqui, dia 31, lives, né? Para a gente conversar aqui, vai facilitar, vai ser mais fácil do que eu gravar vídeo, precisa de edição e tudo mais. E aqui as lives é mais tranquilo, esse horário de 2 horas também é um horário mais tranquilo para mim. Então, se você quiser estar ao vivo, né? Te convido aí às 2 horas estar aqui no canal, beleza? Boa tarde aí, Joel, Paulinho, Selmita, que estão aí ao vivo. Quem mais for chegando pode ir dando uma boa tarde aí. Então vamos lá. E a ideia aqui dessas lives não é ser live de meia hora, 1 hora, talvez meia hora, pode ser até que surja algum assunto aí que a gente, né, chegue nesse ponto, mas sempre a intenção aqui é que você saia com algo útil, não é sair ficar falando eternamente, mas não, trazer uma coisa realmente prática, ok? Muito boa tarde aí, Dene, Jackson, Maria, Alexandra, Neildes, Elanir, Patrícia, muito bem-vindos. Então, olha só, inclusive vocês que estão ao vivo, se tiver alguma pergunta, né, a ser feita sobre o que a gente vai conversar aqui ou sobre algum outro assunto, no final posso tirar um tempo aqui para a gente conversar, beleza? Vamos lá. Antes de mostrar, né, a passagem bíblica que eu quero aqui para vocês relacionada a isso, que eu quero mostrar, é o seguinte. Por que é importante? Eu quero cada vez mais falar sobre isso aqui, tá? A Bíblia, ou mais especificamente até as crenças religiosas, elas impactam diretamente mesmo na sua vida financeira. Suas crenças religiosas impactam diretamente na sua vida financeira. Então, é muito importante você estar analisando, você ver o que você pensa sobre, né, sobre dinheiro relacionado a isso. Por exemplo, né, se você pensar assim, olha, Deus não quer que eu seja rico, por exemplo, né? Deus gosta mais dos pobres, né? Os pobres são mais felizes, ou alguma coisa assim do tipo. Se você pensar assim, existe uma grande possibilidade de você ter problemas financeiros. E que eu saiba, a maioria das pessoas não quer isso, né? Tem uma frase que eu até costumo já dizer assim bastante, que é a maldição do suficiente, né? O que é a maldição do suficiente? É exatamente, né, achar que, não, eu só preciso do mínimo para sobreviver, né? E isso vem, né, muito desse conceito vem de crenças religiosas. E quando você acredita que você precisa apenas do mínimo para sobreviver, o máximo que você consegue é o mínimo. Se tudo der certo, você consegue o mínimo, mas na maioria das vezes as coisas não dão 100% certo, né? E aí a gente vê, né, um cenário onde a grande maioria das pessoas passam por dificuldades, né? Então, assim, o que você pensa sobre dinheiro e essa relação com Deus é uma coisa que é preciso você se atentar, ok? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui, que eu fiz uma colinha aqui no celular para a gente conversando, para não esquecer. Tá. Antes de, e só um detalhe, né, antes de falar da passagem, parabéns, você que assistiu aqui, que está assistindo aqui o vídeo, parabéns, porque eu, alguns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu talvez não abriria um vídeo como esse, né? Ou se entrasse um vídeo como esse, eu iria entrar somente para xingar e tal, porque, pô, né, como assim falar de Bíblia e dinheiro? Então, se você está aqui, já é um sinal bacana que isso possivelmente não é uma coisa que te incomode tanto, né? Bom,
Deixa eu mostrar aqui qual passagem é essa. Vou compartilhar aqui a tela. Vai ficar melhor para eu te mostrar aqui, olha. Então, olha só. Essa passagem está em Mateus 6, do 25 ao 34, tá? Ela está em outros pode estar em outras passagens também, mas o que eu vou compartilhar com vocês é aqui, tá? Tá nessa passagem, porque os evangelhos, muitas vezes as coisas se repetem, né, e tal, mas vamos nesse aqui, Mateus 6, 25 ao 34. Olha só o que diz, olha. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, essa é a passagem, né? Deixa eu voltar aqui. O que você achou? Isso aqui, pode ser que você já ouviu esse versículo alguma vez, né? Mas por que isso não está na sua mente, né? Não está entranhado aí? Basicamente, como que a nossa mente funciona? Ela funciona através de repetição, tá? Então, eu lembro em um momento, né, de dificuldade que esse foi um dos primeiros versículos que me ajudaram bastante. E foi, na verdade, esse foi um dos versículos que, como é que eu posso dizer assim, me afastaram um pouco, na época, né, um pouco da religião que eu seguia. Por quê? Porque eu via que as pessoas, que existia essa teoria, mas na prática, as pessoas que, inclusive, estavam na liderança e tal, não, isso era só uma teoria, não fazia tanto sentido, né? Era uma coisa que não aplicavam, tá? Então era uma coisa muito teórica e tal, mas na prática, isso aqui para mim é 100% prático, tá? Só que quando a gente fala em Bíblia e dinheiro, a maioria das pessoas tem uma visão negativa, né? O que se lembra? Se lembra, por exemplo, de Jesus e o jovem rico, né? Jesus falou lá para o jovem rico, para ele vender tudo, dar aos pobres e seguir a ele. Mas aí o rico não quis, e aí Jesus falou mais que é mais difícil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico passar, né, entrar no reino dos céus. A maioria das pessoas conhece isso. Mas por que essa passagem aqui, por exemplo, não é tão falada quanto essa outra, né? Gente, eu te falo de coração. Se isso aqui tiver na sua cabeça, baseado no tudo que a gente conversa aqui, né? É o que eu digo. A consciência cria a realidade. O que você tem aqui cria a sua realidade. Se você tem aqui, nunca vai me faltar nada. Nunca falta nada.
Se você tem aqui, se você não tem, e assim, pode ser estranho. Talvez você ache que não é possível isso, mas é possível. Não ter ansiedade é possível. É possível. Quando você entende, quando está entranhado na sua cabeça, você não tem ansiedade. Não quer dizer, obviamente, né? Porque existe uma diferença disso. Pode parecer, então beleza, então, pô, tem os azar, então eu não preciso fazer nada, né? Basta eu ficar aí assistindo televisão ou vídeos no YouTube o dia inteiro e Deus proverá, né? Não é bem assim, né? Os seres humanos têm a capacidade de se bancar, né? Pelo menos a maioria, né? Então, quando se fala, né, que nunca vai faltar, que tal, quer dizer o seguinte: bom, você está disposto a fazer o que é preciso aí para ter o sustento? Sim, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. E assim, para mim, esse versículo ele ajuda a gente a lembrar uma coisa que a maioria de nós esqueceu, que a gente fala disso, às vezes fala isso, mas teoricamente, tá? Por exemplo, eu sou filho de Deus, né? A maioria das pessoas fala assim, filho de Deus, beleza. Como que o filho de Deus pode, assim, não, vou falar extremo, tá? Ter dificuldade para comer? Não pode, não pode. É porque esqueceu. É porque às vezes a pessoa fala isso, mas ela não sente isso. Ela não sente. Se você sentir, se você lembrar disso, se isso estiver entranhado na sua cabeça, pode ter certeza que nunca vai faltar. E quando, é claro que o meu foco aqui com você, né, nesse canal, não é que não falte, né? A missão aqui não é essa. A missão é que você prospere, que você tenha mais, bem mais do que o suficiente. A intenção é essa. Só que, quando aí entra o poder da Bíblia nesse sentido, né? Para você prosperar, você precisa ter aqui na mente: eu sou próspero, eu tenho dinheiro, tal. Você precisa ter isso em mente. Só que se você está numa situação bem adversa, para você chegar nesse nível não é muito simples, né? Então, pô, eu tô aqui com muita dificuldade para eu pensar que eu sou próspero. Não é uma coisa tão simples. Só que quando, por exemplo, se você é uma pessoa que aprecia a Bíblia, né? Você confia em Deus e tudo mais. Isso aqui é uma coisa que entra muito facilmente na sua mente. Porque ela não precisa. Às vezes você quer colocar uma crença que ela vai confrontar, né? Então, eu quero colocar na minha cabeça: eu sou próspero, né? Mas eu estou numa situação de dificuldade. Vai ter um confronto ali. Mas isso aqui que eu mostrei para você agora, se você acredita em Deus e na Bíblia, não confronta em nada. Isso entra facilmente. Basta o quê? Repetir. Basta repetir. Então, repita esse versículo, ouça esse versículo, leia esse versículo. Com certeza, com o tempo, isso vai entrar na sua mente e você não vai ter mais o medo da falta, tá? Te garanto isso. Fez sentido? Fez sentido isso? Eu deixei aqui nos comentários, tem aqui, tá fixado nos comentários, acredito que está aqui no chat também, um vídeo é uma aula completa onde eu explico como programar sua mente para prosperar. Assista esse vídeo. Assista esse vídeo. Aqui eu estou te trazendo esse conceito importante, mas assista esse vídeo. Como programar sua mente para prosperar. Você vai entender a forma mais simples e rápida de fazer isso. Tem aqui na descrição, tem no chat. Assista aí que certamente vai te ajudar muito, tá? A Leia colocou: é verdade. A verdade é que tudo é tão simples, mas temos que ter dentro a certeza do que declaramos, a certeza plena das nossas palavras, que é real. É exatamente isso, Léo. Exatamente isso. Só que às vezes vem como ter essa certeza? Eu falo, né, assim, é simples, é repetindo. É repetindo. Como eu disse, como que esse versículo entranhou em mim? Repetindo.
Antes, o que estava entranhado em mim era: rico desagrada a Deus. Por quê? Porque eu ouvi repetidamente essa história do jovem rico. Tem assim, olha, eu vou trazer bastante esse tema aqui, tá? Eu vou trazer outros versículos, vou trazer outras fontes para bater, para quebrar nisso, porque realmente, assim, essa questão é muito forte. A Bíblia, ela tem muito mais versículos que falam positivamente sobre ter dinheiro do que negativamente, tá? Só que por que muitos associam a Bíblia a um livro que fala mal disso? Por repetição. Repetição. Então, quer entranhar isso na sua mente? Repita, 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 repita. Beleza? Gente, é isso a nossa conversa aqui de hoje. Olha, 16 minutos, a intenção é exatamente essa. Ser um papo rápido para que seja prático, tá? Se ficar conversando demais, fica uma coisa que não fica prático. Pegue esse conceito aqui, aplique, tenho certeza que vai dar muito certo para você. E aprenda a programar sua mente para prosperar. Assista essa aula que eu gravei, que lá eu explico exatamente qual a forma mais simples de fazer isso. Tem um link aqui no chat, tem um link nos comentários. Fez sentido essa conversa? Deixa um comentário aqui, é bem importante eu saber o que você está pensando e dá também um like no vídeo. E sempre às 14 horas estou aqui. Esse vídeo fez sentido para você e você acredita que vai fazer sentido para outra pessoa? Compartilhe também, convide outras pessoas a estarem junto aqui para a gente sempre estar nessa aura aí de coisas boas, de coisas positivas. Beleza? É isso. Forte abraço. Boa tarde para você que está aqui ao vivo e até um próximo vídeo, uma próxima live. Tchau, tchau.